Transições nada mais são do que as passagens de um shot para o outro ou de uma cena para outra. E são muitos os tipos de transições que a gente pode ter. E é interessante entender que cada tipo de transição pode causar um determinado tipo de sentimento. Então a gente vai entender cada um deles e como a gente pode utilizar para trazer esses sentimentos para o nosso filme, para a nossa cena. Então o primeiro tipo de transição é o cut, que é o corte seco. E esse corte seco costuma ser usado muito em sequências de shots ou numa cena em que você tem uma mudança de foco de um personagem para o outro, de um elemento de cenário para um personagem e vice-versa. Então são inúmeras as combinações que você pode fazer com o corte, com o cut, que é o corte seco. E esse elemento é muito comum assim em vídeos no YouTube, vídeos que a gente vê em comerciais. É um dos tipos de transições mais comuns porque ele não tem efeito nenhum. Ele é um corte seco, mas ainda assim é importante a gente entender como utilizar. Com esse corte seco a gente pode trazer dinamismo para uma sequência de ação ou uma sequência de montagem, quando algum personagem está se preparando para sair ou se colocando alguma roupa, algum uniforme. Então é um elemento bem legal para a gente considerar quando está montando a cena. Em seguida a gente tem a transição que é o crossfade, que é quando você tem uma cena acontecendo, um shot, e esse shot começa a perder opacidade e ao mesmo tempo, por trás desse shot, você já tem o shot seguinte ou a cena seguinte já aparecendo. Um shot ou uma cena vai perdendo opacidade enquanto que o outro vai ganhando e sobrepondo aquele elemento na cena. Em seguida a gente tem o fade in e o fade out. O fade in é quando você não tem uma imagem na cena, pode ser uma tela preta ou branca, e a cena que vai aparecer surge em cima dessa. Não tem a perda de opacidade da cena atual, mas é a cena seguinte que vem e sobrepõe a atual. E o fade out é quando a cena que está naquele momento vai perdendo opacidade. Se parece muito o crossfade, o fade in e fade out, mas eles são diferentes. Por quê? Porque na maioria das vezes o fade in ou fade out acaba indo para uma cor. E essa é a próxima categoria que a gente vai abordar das transições, que é o fade to color. Ou seja, quando você tem um fade para alguma cor. Na maioria das vezes, essas cores costumam ser preto ou branco. O preto para dar uma sensação de reflexão ou profundidade naquele momento, né, para demonstrar uma coisa muito profunda que aconteceu ali naquela cena anterior. E o branco para demonstrar uma mudança ou ascensão do personagem, ou quando o personagem sai de uma caverna e você tem um fade para o branco e corta para ele já na casa de praia, alguma coisa desse tipo. Tá? Então o fade to color costuma ser usado mais com preto e branco, mas nada impede de você colocar qualquer outra cor. Se quiser pôr um fade para vermelho quando o personagem acabou de ser violentado, torturado, você pode pôr isso para causar um certo impacto, para usar qualquer cor que seja específica para um sentimento que você quer naquele momento. Em seguida a gente tem o cut to color, que nada mais é do que o cut, o corte seco para uma cor. E esse tipo de corte para alguma cor, que também geralmente é usado preto ou branco, costuma causar um impacto naquele momento, para você ter uma reflexão do que acabou de acontecer e ficar um silêncio. Quando você corta para o preto, fica um silêncio, assim, nossa, o que aconteceu? O corte para o branco não é tão comum como o preto, mas ser usado mais no final, ou no meio do filme, numa situação chave da história. Mas, de novo, nada impede você usar um corte seco para qualquer outro tipo de cor que tenha relação com o que está acontecendo naquele momento da sua narrativa. Em seguida a gente tem o cross blur, é um efeito de transição que faz um blur na imagem e desfoca o frame como um todo, causando uma transição para a próxima cena. Depois a gente tem o motion blur, que tem uma relação com o movimento de pan que a gente estudou lá atrás, que é o swish, que é quando você tem um movimento de câmera muito rápido, seja no pan ou no camera movement, que causa um blur na cena, e com esse blur a gente pode entrar numa próxima. Ele é muito utilizado em cenas de ação, quando você tem uma cena acontecendo aqui e a câmera se mexe e você já está em outro local totalmente diferente. Tá? Ele pode ser um recurso muito bacana para você fazer isso. E em seguida a gente tem um dos tipos de transições que acaba interagindo com algum objeto da cena, que é o tipo de transição conectada, o connected. E esse tipo de transição costuma usar algum objeto que está na cena, seja um pilar, uma pilastra de algum castelo, de algum cenário, ou até mesmo algum objeto que está em movimento na cena. Você usa aquele objeto e a câmera acaba passando por ele, e quando ele passa, o mesmo objeto serve de referência, está localizado na cena seguinte. E essa cena seguinte pode estar em qualquer outro lugar do mundo, assim, da história.
ele pode passar de uma latinha de Coca-Cola que está no quarto do personagem para uma latinha que está em algum bar, em algum outro local da cidade, por exemplo. Então, essas transições de Connected Objects, elas geralmente utilizam um objeto para conectar lugares completamente diferentes. Eu vou só dar um adendo aqui, existem outros tipos de transições também. Aquelas transições de slide, a cena desliza para dentro, ou quando você tem um efeito de fechamento que é muito utilizado em cartoons, e na série Star Wars também usam bastante. Aquele círculo que se fecha ou que se abre, ou quando tem um slide de cena. Eles costumam denotar um certo tipo de filmagem mais antiga, de desenho animado, ou de uma certa forma até uma coisa mais cômica. Então eu falei aqui dos efeitos de transições mais comuns utilizados para cinema e animação, que a gente pode utilizar para complementar a nossa narrativa. É sempre bom pensar que tudo que a gente fala aqui nesse mini curso a gente pode usar em combinação. Então, desde os shots, character shots, camera movements, o movimento de pan e as transições, a gente já tem ferramenta suficiente para criar muitas coisas interessantes, muitas cenas interessantes. E eu quero convidar vocês para daí estudar tudo isso na nossa próxima aula, que vai ser a nossa aula de sequências. Que a gente vai falar como combinar tudo isso para formar sequências interessantes dentro da nossa história, da nossa narrativa visual. Lembrando que a gente pode usar tudo isso, todas essas combinações, tanto para criar um storyboard, um animatic, fazer um filme ou até uma animação final, que acaba sendo muito interessante a gente ter a noção dessas nomenclaturas e saber esses termos para poder se comunicar com os nossos colegas, ou até mesmo para trazer mais profissionalismo no nosso trabalho. Eu quero agradecer vocês pela atenção, se inscrevam no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de conferir os nossos cadernos e o storyboard, que são cadernos pensados para você desenhar o seu storyboard direto no caderno, no lápis, de forma fácil, rápida e ágil. Tá joia? Então, até mais.